Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no podcast Pode Crer 7. Hoje nosso vídeo é especial porque ele está contando com a presença de um convidado muito ilustre, que é o pastor Fernando Marinho. Seu servo, meu amigo. E aqui estamos também junto com o professor Marcos Alencar, meu nome é Matheus Lobo, e atrás das câmeras está o Thiago, nosso cinegrafista número 1. Tem os auxiliares aí, né? Gael e Radassa aí, Hoje está cheio aqui, hoje está cheio, muito bem. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, né? A gente está dando continuidade, né, Marcos? Isso. Aquela proposta que a gente teve da trindade satânica, e agora a gente vai desenvolver a ideia de como o sistema do anticristo, através da Babilônia mística, né, que é a igreja, o Apocalipse ele traz, como ele vai unificar os países. Eu acho que isso é um tema que interessa a todo mundo, né? O tema de hoje é legal, Babilônia, mas eu queria, antes da gente falar sobre o tema Babilônia, eu queria trazer uma menção especial aqui para o pastor Fernando, porque esse canal, eu falei no primeiro episódio, né? Mas esse canal existe, ele começou numa iniciativa quando o pastor Fernando foi lá e me convidou para fazer parte, para participar do podcast dele. A gente gravou uns episódios lá, e a partir daquele convite surgiu a ideia, a semente, né, surgiu. A vontade de fazer um podcast, e hoje a gente está agora no nosso quarto episódio falando da palavra de Deus, e é uma alegria o senhor estar aqui hoje com a gente. Marco, a alegria é minha, e até eu fico lisonjeado pela parte de ter falado que foi uma iniciativa que vocês tomaram vendo o nosso. Porque tudo que é bom a gente deve replicar e reproduzir. Com certeza. Entendeu? Se é bom para as pessoas, se é bom para o conhecimento, por que não fazer? Isso. Não é isso? Então, para mim é uma alegria estar com você, Marco, mais uma vez, entendeu? Com o Matheus Lobo e o cameraman. Rapaz, esse cabo é gente fina, viu, rapaz? Pensa num cabo distinto. Tiago, participa aí, dá para ouvir daqui. E eu quero até dizer aos inscritos do canal, a você que é telespectador, tá vendo a setinha torta aí, ó? Já compartilha, já deixa o like e já se inscreve. Botão esquerdo, bem vermelhão aí, ó. Já se inscreve aí, não perde nenhum episódio, viu? Porque aqui o canal é de primeira. Muito bem, muito bom. Pessoal, a gente sempre se propõe a responder uma pergunta, né? Isso. Então a pergunta de hoje é como Babilônia, como o sistema do anticristo, ele vai unificar, porque a gente imagina, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Uma Coreia do Norte da vida, né? Uma Nigéria, né? Países tão fechados, eles de alguma forma eles vão ter que se unir ao sistema do anticristo, eles vão ter que se unir a essa política global que vai se existir, essa economia global. Como que é? Eu já ouvi uma vez, pastor, sim, um pessoal falando assim, não, quando tiver um presidente do mundo, aí Jesus vai falar, meu Deus, presidente do mundo, é muita coisa. Pode falar. Tem um complicador aí, porque esses países vão ter que se unir sobre uma estrutura religiosa cristã e política, falso cristianismo, e né? política, né? E política. Essa é o complicador aí pra gente entender. Porque assim, quando se fala, me perdoe, até vou começar a entrar no assunto, quando se fala da grande prostituta chamada de Babilônia, metaforizada no capítulo 17 do livro de Apocalipse, a gente está falando de um conjunto de potências mundiais que, querendo ou não, Mateus e Marco, vai ter que ter alguém para encabeçar isso. Exatamente. É ou não é? Tem que ter alguém para encabeçar. Ele tem que perdoar pecados. Entendeu? E a primeira linha que eu posso até já soltar aqui, na minha opinião, é o Papa. Não tem outro. Não tem outro. Tendo em vista a profecia dada em 2 Tessalônica sobre a cidade dos 7 montes. Sim, sim. A gente trouxe, né? Quem puder acompanhar os episódios anteriores, né? A gente falou o anticristo, o falso profeta, a gente desvendou através da Bíblia quem são esses personagens. E agora a gente está falando sobre o quê? Sobre justamente como eles vão comandar, como eles vão atuar de forma prática. Eu acho que seria interessante que a gente conseguisse desenvolver essa ideia, como na prática a gente cenário, né? Isso, a gente pode entender que a Bíblia está trazendo para a gente, como que na prática isso vai acontecer. Eu acredito que um dos cabeças que seriam nessa união total seria até os States. Seria um grande encabeçador para a besta que vai subir da Terra. Exatamente. Entendeu? Aí ele ia conseguir conciliar o Oriente Médio, entendeu? Nas guerras que existem lá. Tanto que existe passagem bíblica, só que eu não me recordo, mas se você souber, deixa aí no comentário.
é quando Jesus diz assim, entre a Palestina, hoje Palestina e Israel, Jesus passou ali em uma certa época e disse aqui nunca haverá paz. E quando houver, eu estarei próximo. Entendeu? Então, aquele território ali sempre será território de guerra. E quem pode fazer essa ponte da amizade, vamos se dizer assim... Um Estado muito poderoso. Um Estado muito poderoso e que tenha imparcialidade e interesses comerciais em ambos os lados. Exatamente. E uma coisa também interessante, a questão religiosa, né? Sim. Porque os Estados Unidos é um país protestante, então todo o direcionamento que a gente vê revelando os sistemas que vão se levantar, eles têm caráter religioso. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, a China, a Rússia, né? Os próprios países árabes, muita gente acredita que vai ser de lá. Por que a gente percebe que não é possível isso? Porque eles têm que ser um país cristão. E tem que ter um mediador. É como se fosse um debate, né? Você tem dois extremos, vamos dizer assim, e a ponte no meio, para poder conseguir equilibrar a balança. Então, querendo ou não, os dois extremos, como o Oriente Médio, a China, e entre outros, tem que ter alguém que balance o negócio para poder abraçar os dois lados. Eu queria iniciar falando sobre a Babilônia. Eu vejo a Babilônia com diversas camadas. Eu não sei nem se a gente vai conseguir abordar todas as camadas de Babilônia. A Rocha. Mas eu acho que a gente tem pelo menos 3 camadas que a gente não pode deixar de falar de Babilônia nesse episódio. A primeira camada de Babilônia é que a gente, ao longo dos nossos vídeos, a gente está tentando desmascarar um plano enganador de Satanás. Então a gente falou sobre a trindade satânica, que Satanás quer se colocar no lugar de Deus, o papado no lugar de Cristo, que é o anticristo, os Estados Unidos, o protestantismo apostatado no lugar do Espírito Santo, então a gente forma uma trindade. E Babilônia também, eu vejo Babilônia como uma falsificação do que é o verdadeiro. A gente tem o verdadeiro, santo e o que é falso. Quando a gente tem referência em Apocalipse, a gente tem referência a 2 cidades. Uma referência de cidade é Babilônia, e qual é a segunda cidade de referência? Jerusalém. Então a gente tem Jerusalém como verdadeira e Babilônia é o quê? A falsa. Então a gente precisa ter uma camada de Babilônia para entender que Babilônia ela é uma imitação do que é Jerusalém. Aí eu pergunto, é uma Shopee, né? Aí eu acho que seria interessante a gente entrar numa questão aqui. Por que a Bíblia traz Babilônia? Por que não Sodoma, Gomorra, Nínive, né? Porque foi o maior polo de poder na época. Ou seja, Nabuco reinou em Babilônia. Entendeu? Então, o mundo olhava para quem? Para essa daqui, para Babilônia. Entendeu? O mundo se unia, assim como o Egito foi um dia uma grande potência, Babilônia se tornou uma grande potência. Sim. Então, o mundo direcionava os olhares para lá. Eu percebo Era um desenvolvimento diferenciado que tinha ali. Eu percebo também. O significado, né, pastor, da Babilônia é confusão, né? Confusão. Pronto. E lá, eu acredito, assim, que tenha essa conexão, né, da Babilônia com a Babilônia real, com a Babilônia mística, que vai vir num futuro próximo aí, né, que vai se desenvolver. Eu acredito que também tem um pouco dessa relação da confusão, porque hoje a gente vive uma verdadeira confusão de igrejas, de ideologias, né, assim, até da questão do caráter, o que é hoje em dia permitido ou não. Não, eu posso, aqui flexibilizou, não, até aqui eu posso ir, até ali eu não vou. Então eu percebo que a gente vive numa sociedade muito confusa. Que independente disso tudo, Matheus, a minha opinião, e Marcos sabe disso, para mim não entra no céu placa, não entra no céu doutrinação, não entra no céu regulamento interno de igreja nenhuma, vai entrar crentes lavados e remidos no sangue de Jesus. E é para onde a gente vai. E eu creio nisso. Só pegando um gancho aqui, Marco, do que ele falou, dentro da Brit Hadashah tem uma transliteração do Novo Testamento. A Brit Hadashah é chamada de Brit Hadashah porque é uma versão em hebraico do Novo Testamento, tendo em vista que todo o Novo Testamento ele foi traduzido em grego, conhecido como grego helenístico ou grego koiné. Mas tem uma tradução dela que faz assim: Verhal mitha, Shen katv, Sod bavel, Ha gedolha, em Hazotne,
Vet, Havot, Haaretz. Ele está dizendo, em sua testa estava escrito um nome, mistério. Babilônia, a grande mãe das prostituições e abominações da terra. Aí, no termo, eu falei agora há pouco aqui, Bavel. Bavel vem de Babilônia, que lembra também em Gênesis 11. Babel. É o que eu vou pegar. Exatamente. Ou seja, Babilônia, ela tem raiz, vamos dizer assim, raiz religiosa, e eu posso dizer raiz também cultural dentro do levante de Babel. Entendeu? Isso. É tanto que Babilônia hoje é uma referência mundial. Ela tem só o quê? Ela tem um líder. Um líder o quê? Mundial, religiosamente. E era mais ou menos o que Babel queria fazer. Isso. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ler, eu queria trazer. Como eu falei, essa primeira camada que a gente vai ver é uma oposição a Jerusalém. Quando a gente coloca Jerusalém, a gente tem duas visões de Jerusalém. A primeira é Jerusalém, que representa o reino de Deus. Então, Babilônia vai ser um reino de oposição ao reino de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu vejo de Babilônia. O segundo ponto é justamente essa parte de Babilônia ser essa cidade que quer se opor a Deus, como a gente vê em Gênesis capítulo 11, que diz assim, ó: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar, que essa terra de Sinar é onde foi construída a Babilônia, né? E habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Essa história de Babel... Isso aqui está falando de Babel. Isso. Essa história de Babel, ela se coloca como os homens querendo tomar o poder em confronto direto para Deus. Porque Deus dá uma ordem: se espalhem sobre a terra. E eles dizem o que? Não, vamos se unir para levantar, para subir. Vamos levantar e subir. E por que eles queriam subir? O dilúvio destruiu a terra. Eles querem construir para subir até os céus, porque Deus agora não vai mais derramar juízo sobre a terra, e a terra não vai ser destruída, porque nós temos capacidade e poder para vencermos o juízo de Deus. Então, Babel representa um confronto do homem contra Deus, instituindo a sua própria forma de salvação. Sim, essa é a primeira camada de Babilônia. Segurando aí o que a gente falou de prostituta, não foi? Sim, sim. Por gentileza, tá, pessoal? Quando o Apocalipse fala em linguagem metafórica, não leve isso aqui ao pé da prostituta. Prostituta vem da raiz da palavra zoná ou zonote, que significa infidelidade espiritual. Quando João fala de prostituição ou a grande mãe das prostitutas, é porque tem muitas pessoas lá que deixaram de ser fiéis a Deus e agora estão sendo infiéis espiritualmente por estar lá dentro. Ou seja, aonde a gente vê a criação de Babilônia, como até a gente estava conversando, abraça uma grande camada de pessoas que dizem assim: não, você pode fazer o que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, entendeu? Não importa, entendeu? Porque Deus te ama e quer teu coração. Não é bem assim. Então, aí torna-se uma prostituição e uma infidelidade espiritual. O Antigo Testamento sempre vai tratar a igreja, principalmente Israel. Israel, quando é fiel a Deus, ela é a virgem. Israel, quando ela é infiel a Deus, ela é chamada de quê? Prostituta. Então, quando eu vejo aqui prostituta como uma característica de Babilônia, a minha referência é... E mãe, ainda diz que é mãe. É o povo de Deus que está se prostituindo, ou seja, tem uma conotação religiosa aqui. E olha que interessante, isso que eu acho interessante também, quando a gente vê essa palavra prostituta aqui no capítulo 17 de Apocalipse, a gente tem a referência do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento, principalmente quando vai falar do povo de Deus, ele sempre vai colocar, quando o povo permanece fiel, o povo de Deus é chamado a virgem. Quando o povo de Deus ele se torna infiel, é chamado de prostituta. Então, a palavra prostituta aqui no capítulo 17, como uma referência à Babilônia, mostra que é um povo de Deus que não está sendo fiel a Deus. É um povo infiel que está ali se contaminando. Então, essa prostituição ela vai trazer uma questão
religiosa. E olha que interessante. Essa menção aqui do capítulo 17, para mim, é a mais interessante que a gente tem de Babilônia, que é o seguinte. No capítulo 12, a gente vê uma mulher, agora virgem, Sim. que vai representar a igreja, né? A mulher virgem representa a igreja. Capítulo 12 de Apocalipse. E ela está fugindo, ela está no deserto. Certo. Ela está fugindo para o deserto, escapando do dragão que está perseguindo ela. No capítulo 17, essa mulher, agora no deserto também, ela é vista por João e agora ela não é mais uma virgem, ela é o quê? A prostituta. A prostituta. E sentada E lá em João cima. Fica espantado. Olha o que diz no verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ô, Marco, então seria João viu seria várias no caso. bestas e não se espantou. Aí quando ele vê a mulher que era virgem, agora é prostituta, aí ele se espanta. Aí, no caso, essa mulher correndo seria a igreja. Seria o povo de Deus, representando, a gente pode chamar de igreja, mas o povo de Deus, né? Chama de igreja mulher, pelo né? fato de Porque ela não deu a luz a um filho que foi arrebatado, certo? Então, assim, tem todas as características da própria igreja que Jesus deixou, né? Certo. Igreja como povo de Deus, não como... Aí você tá, a Bíblia, se for olhar nessa visão, está afirmando que a própria igreja que essa igreja, uma hora virgem, se prostituir, vai ser apostada à fé e vai se tornar uma prostituta porque vai esquecer dos preceitos de Cristo. Exatamente. Olha aí, gente. Pesado, né? Pesado. Aí, isso aí vai partir da onde? A prostituição vai partir da onde? Ela vai partir aí de interesses políticos. Não, ela vai partir da onde quando fala da mulher? Do deserto. Vai partir da igreja. Ah, sim. A mulher ou seja, a igreja. Vai começar a emanar de dentro da onde? Da igreja. Da própria igreja. Verdade. Eu acredito que tenha sentido essa interpretação. É pesado isso aí, viu, meu irmão? Porque justamente a ideia que transparece é que realmente era a mesma mulher. E João se espantou ao ver como houve essa transformação. Essa mudança radical. Exatamente. Então, assim, ao que tudo dia, eu já tinha ouvido essa interpretação, eu achei bem interessante. Eu comungo também de que tem muito sentido, na minha opinião. E eu queria também, pessoal, deixar aqui umas perguntinhas também para a gente poder pensar. Ela fala assim, Manda. Se o dinheiro físico sumisse amanhã e o seu direito de comprar comida dependesse da sua opinião política, quão perto estaríamos do Apocalipse? Vocês acham que isso... Não, a gente já estaria vivendo o Apocalipse. Se você for embasar a pergunta em cima do texto bíblico de Apocalipse. Porque a partir do momento que há uma perseguição por opinião política para poder até comprar-se alguma coisa, eu já não estou vivendo mais uma vida democrática, eu estou vivendo uma ditadura, encabeçada por quem? Exatamente. Pelo dono do mundo. Pelo dono do mundo. Aí, sim, Marco, uma pergunta. Quem é hoje a representação da Babilônia? Não, da Babilônia, que pode abraçar esse povo que vem como uma prostituta e tal, e até perdoar-lhe os pecados. Então, na sua opinião. Você está querendo fazer me levar para um caminho difícil, né? Mas vamos lá. Eu vou só trazer, mas eu vou responder rapidinho. A gente viu a primeira camada de Babilônia como uma oposição a Jerusalém, como uma oposição ao reino de Deus e como um reino humano querendo se colocar no lugar de Deus. Essa foi a primeira camada. A segunda camada de Babilônia, ou seja, ela é uma camada religiosa, então está tratando de religião. O povo que era de Deus agora se apostata e tem interesses próprios, ou seja, a igreja ela passa de cumprir o papel ela sai do papel de levar o reino de Deus ao mundo e agora ela está preocupada em interesses mundanos. A igreja se torna isso. Mas a pergunta é, quem é que pode encabeçar esse sistema religioso? Nos vídeos anteriores, a gente já colocou... Assim, é só para as pessoas entenderem, Marco, porque assim, não se trata de uma opinião, é só para figurar. Sim. Para as pessoas que não conhecem, não entendem, isso. Quem poderia chegar a isso? Encabeçar. Isso. A gente vai discordar, a gente conversou anteriormente, a gente vai discordar. A gente tem duas figuras aí, como a figura do papado sendo anticristo, a gente falou em vídeos anteriores, a gente tem a figura do protestantismo apostatado, como a figura da besta da terra encabeçada pelos Estados Unidos. Por
porque esses poderes precisam de um Estado para impor o seu poder. Tem essa que questão. Nesse negócio que você falou aqui, quando você fala do papado, aí você falou do protestantismo, certo? Apostatado. É apostatado, mas não tem o poder do papado? Sim. Então, esse povo que vai se apostatar, os protestantes que vão se apostatar, vai se unir ao papado. Isso. Entendeu? E quem é que encabeça e quem é o dono do... quem é o papado, ou qual é a igreja que ele... A igreja romana, de Roma. Né? Católica romana, entendeu? Então, esse povo apostatado vai para onde? Para que igreja? Não, então, aí eu penso diferente. Porque eu acho essa visão. Porque tem que ter uma união religiosa e política. Hoje eu mandei até no grupo. Foi hoje que eu mandei, não foi? Eu mandei no grupo. Eu pensava assim: como é que o protestantismo vai se unir ao catolicismo? Parece ser algo muito difícil. Mas aí eu vi no YouTube um canal que chama Teologia Ilustrada, que eu acho um ótimo canal. Então você já vai lá, segue lá, viu, gente? Teologia Ilustrada. Teologia Ilustrada. E ele diz o seguinte. Ele fala sobre o canal, como é que chama? Brasil Paralelo. Conheço o Brasil Paralelo. E o Brasil Paralelo é um canal católico, declarado. Sim. Católico, e traz coisas excelentes, eu gosto, eu já assisti. Eu gosto do documentário deles. Já assisti uns documentários muito bem feitos. E ele diz assim, cuidado protestantes, não se enganem, porque esse canal é um canal católico que traz ideologias católicas que os protestantes estão abraçando por causa da política. Vocês percebem que há uma união por causa da política, mas o fala isso agora, Marco, é a pauta política. É a pauta política que vai fazer os dois, como é o nome, os dois extremos se conectar. Mas eu acho que eles não se conectam por conversão. É tipo, os protestantes não vão virar católicos. Mas os protestantes e os católicos vão ter uma ideologia igual. Marco, eles vão se unir pela mesma ideologia. Que é a ideologia da moral cristã. Nesse ponto, eu até discordo, porque uma vez que um protestante entra na Igreja Católica com a menção de defender a mesma pauta, tendo em vista que os católicos o estão, como é que se diz, endossando a sua luta, eu acho muito difícil um protestante não se... ir para outro lado. Exatamente. Você acha que vai ter uma debandada? Vai ter sim, porque a Bíblia enfatiza isso. Eu, assim, particularmente acredito que não... Quando a Bíblia diz o amor de muitos esfriarão. Sim. Entendeu? Aí o que é que acontece? Nesse ponto, a Igreja Católica se tornará, vamos dizer assim, a mãe espiritual e que vai trabalhar todos os pecados e problemas da religião. Eu acredito. Você está entendendo? Sim. Aí o que é que acontece? É aí aonde as pessoas vão errar de barco. Entendeu? É aí, é nesse momento. Porque se em um momento em que eu abraço a ideologia católica, eu estou abraçando preceitos, doutrinações, sim, que divergem da própria Bíblia Sagrada. Mas sabe o que eu acho que pode acontecer? Haver um meio termo. Você vê que a Igreja Católica ela já abriu mão de que a Maria... não, viu, irmão? É a única... Não, eu já vi, pro Leão, né? O Leão 14. Exatamente. Então, eu particularmente acredito que vai haver meio que uma concessão. Você abre mão disso aqui, eu abro mão disso aqui, e a gente se une num propósito em comum. Seja um propósito ambiental, seja um propósito econômico, financeiro, espiritual. Eu acredito que vai ser assim, porque a gente percebe que quando a Bíblia fala, se possível, enganaria até o escolhido, a gente percebe umas sutilezas que você vai ficar em dúvida, cara, será que é? Será que não é? Boas. Um exemplo, Matheus, como é que você faz para pegar um ratinho naquela taubinha? Ratoeira, arma ratoeira. E bota o que lá? Uma comida, um queijo, né? A maior ratoeira que hoje em dia está se levantando contra o cristianismo é a Igreja Católica. Vem, rapaz, está tudo certo. Depois que tiver dentro atolado até aqui, aí a ratoeira faz. E a gente percebeu que aí vai a terceira camada, né? Babilônia, ela é uma união de tudo isso que a gente está conversando aqui. Mas a terceira camada de Babilônia é a questão política, porque tem que haver uma união de poderes. E aí a gente vai ver aqui no capítulo 17 que os reis da terra, eles fazem o quê? Eles entregam sua autoridade e poder para Babilônia. Então, a ideologia ou esses poderes vão trabalhar em conjunto para agora sim você colocar um mesmo pensamento em comum, defender as mesmas pautas, defender as mesmas teses. Então tem que haver também, não é só uma questão religiosa, tem que ter uma
uma questão política por trás. E a política também vai unir. A religião vai unir. Sim. E a política vai unir também. Pode unir por medo, pode unir por convencimento, mesmo você achar que aquilo é a forma correta das coisas, politicamente falando, mas eu acho que tem também a imposição de poder político, ou seja, um poder político tem muita influência na mídia, no pensamento da sociedade, tem muito pensamento na forma de viver. Quando se fala de Babilônia, ela vem até do grego, Mateus e Marcos, chamado polis megalê, ou seja, a grande cidade. Ou seja, está dizendo assim, se nós somos grandes é porque a gente não vai só abarcar quem já está conosco. Isso. Se nós somos grandes é porque a gente... Vamos só, como é que se diz? Comparar. Quem era que mais ia para a Babilônia aqui nos momentos em que todo mundo estava olhando para ela? Os próprios judeus israelitas saíam de lá e vinham até aqui. Por causa da riqueza e da prosperidade, que não tinha nada a ver com Deus. Isso, exatamente. Entendeu? E muitos ficaram. Quando acaba o cativeiro babilônico, muitos israelitas não voltam para Israel. Eles preferem ficar lá. A ratoeira que eu acabei de falar para você. Isso. Entendeu? Eles são encantados pela prosperidade. E essa mesma debandada que houve outrora vai haver próximo à volta de Cristo. Eu acredito. Para dentro de Babilônia. Já não mais cidade, agora encabeçada pelo papado. Sim. Bem, então a pergunta continua. Sim. Como Babilônia, que é o sistema do anticristo, ele vai unificar... Agora a gente vai montar. Agora vai, pessoal. É uma pergunta de um complicador, porque assim, realmente a gente vai pensar, como Coreia do Norte, como países fechados que são ateus, então a questão religiosa não vai atrair, e são meio que isolados politicamente e economicamente, né? Porém, o dinheiro junta. Aí vamos lá, vamos fazer o seguinte. Repete a pergunta, Matheus. Como, né, o sistema do anticristo vai conseguir unificar os países a ponto de implementar uma política religiosa, uma política econômica mundial que vai afetar, que vai justamente fazer com que Apocalipse 13 se coloque em prática, né? Perfeitamente. Vai unir as pessoas e vai... A gente vai precisar vai daquilo que eu falei no início, o mediador. Vai ter um mediador. Se não tem interesse político, tem interesse religioso. Se não tem religioso, tem financeiro e econômico. Isso. Ou seja, e o que é que manda hoje no mundo? Seja bem sincero. Dinheiro. É dinheiro. Poder, dinheiro. Tu acha que o gordinho lá da Coreia do Norte, se ele vê que ele consegue dinheiro com os Estados Unidos, ele não acaba a briga dele hoje, não é? E eu acho que, além de todos esses fatores, porque isso aqui do poder. É um teatro de tesoura, tu tá entendendo, Marco? Ou seja, essas brigas que tem entre as nações é até um momento em que não existe acordo financeiro entre eles. Depois que abre-se o acordo financeiro e começa a fluir valores e riqueza para ambos os lados, acabou o problema. Mas tem outra questão também da união, que é tipo assim. Só um minuto, só para fechar, Marco, é como se fosse aquele negócio. Você lembra da briga de Geraldo Alckmin com o PT? Lembro. Geraldo Alckmin é o que de Lula hoje? É o vice. Exatamente. Não, política não. Mas outra questão da política... E isso está envolvido em política, quando a gente fala dos extremos de países. Entendeu? Se deu bom para mim, eu tô contigo, cara. Hoje, a gente tem no mundo também duas ideologias políticas também. Sim. Então, a gente tem uma ideologia de esquerda, né? E uma ideologia de direita. Mas no momento de Babilônia, tudo vai ser unificado. Então, vamos lá. Uma Coreia do Norte, hoje, ela está sob a proteção, sobre o manto da China. Se a China abandonar a Coreia do Norte ela desaparece em questão de segundos. É uma fração de segundos. Mas a Rússia também está junto, né? A Rússia, então. A Rússia tá junto, alguns países. Mas a partir do momento que o interesse político entre Estados Unidos, China, Rússia, eles se unem, a Coreia do Norte é quem mais? Então, se a Coreia do Norte se colocar numa situação, eu vou fazer tal coisa, cara, se a China for conquistada, se o Paquistão for conquistado, se o Irã for conquistado, se a Rússia for conquistada, a Coreia do Norte é um país que vai ser fácil. A Nigéria é questão de minutos ele ser
extinguida. Então, Venezuela, quando caiu agora, o que foi que aconteceu com Cuba? Exatamente. Acabou. Porque quem sustentava a ditadura de Cuba? Brasil e Venezuela. Entendeu? Mas agora você vê como é que está a situação de Cuba. Por quê? Exatamente isso que você falou, Marco. Na hora que saiu de cena, que deixou... proteção... Acabou, meu filho, acabou. São fracos, são países fracos. Eu queria trazer aqui para os internautas e para nós também, né, para enriquecer essa conversa, o texto bíblico, né, que eu acho que é muito válido. E tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, com toda certeza. E aqui Apocalipse 18, 9, eu acho que traz algumas menções, de 9 a 20. Eu não vou ler tudo, mas alguns. Ó, os reis da terra que fornicavam com ela que é a Babilônia, né? Uhum. E participavam da sua luxúria, aí olha só, entra, cara. chorarão e se lamentarão sobre ela, ao verem o fumo do incenso, a fumaça do incenso, né? Quando começa a destruição, pouco antes da volta de Jesus. Estando de longe, por medo dos tormentos dela, dizendo, ai, ai, da grande cidade da Babilônia, da cidade forte, pois em uma só hora veio a sua sentença. Então, aqui eu acho também fundamental, os mercadores da terra chorarão e prantearão sobre ela, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Os mercadores de ouro, de prata, de pedra preciosa, de pérolas e de linho finíssimo, de púrpura, e de seda, e de escarlata. Aí ele traz uma série de coisas. Qual é esse versículo que você está lendo? 13 agora. Eu vou pro 13. Qual o capítulo? 18. Cameraman, por gentileza, deixa frisado esse capítulo 18, verso 13 aí, ó, na tela, quando você for pôr, por favor. Aí, às vezes, as pessoas não acreditam no pós-tribulacionismo. Mas tudo bem, vai. Então, a gente vê que aí aqui ele continua falando, ó, do gado, do azeite, da flor. Quem está falando isso é o próprio Deus escrevendo ao coração de João. Exatamente. Os frutos da sua alma cobiçou. Então, okay, os mercadores dessas coisas que por ela se enriqueceram ficarão de longe por medo das tormentas delas, chorarão e prantearão. Então a gente vê que o que vocês falaram está exatamente descrito em Apocalipse 18, aqui no caso, verso 15. Né, os mercadores dessas... A questão econômica... Aí quem são esses mercadores, Mateus? Só para o pessoal entender, quem são eles? Essas pessoas que vão prantear, vão pegar e vão pedir, vão jogar sementes na terra para poder ela produzir. Explica para nós quem é. Bem, aqui tudo indica que serão o quê? As pessoas que têm negócios. Quem são os países? Não, cristãos ou não cristãos? Sim, que vão fazer isso? Não os cristãos. Quem realmente recebeu a marca da besta. Aqui já é uma fase... Todos, né? Aqui já é uma... Assim, os falsos cristãos. Isso, né, exatamente. Aqui, pessoal, no capítulo 18, já é uma fase posterior a essa... Aí já é a destruição da Exatamente. Essa separação que vai haver... Ou seja, é o final da grande tribulação, né? Exatamente. Aqui, na realidade, é o começo da tribulação, porque depois disso aqui começa a cair as pragas. Realmente, perdão, pessoal, é o início da grande tribulação e após as pragas, os cálices, os selos e por aí vai, e as trombetas. Então, isso aqui é o começo da queda da Babilônia. Então, a gente vê esse aspecto financeiro muito forte mesmo nesse versículo. Sim. E uma coisa que eu fazendo as pesquisas aqui, para a gente preparando o podcast, uma coisa que também me chamou muita atenção, ao que talvez venha antes dessa questão econômica, muito, muito provavelmente venha antes dessa questão econômica, é uma questão de uma pandemia mundial. Outra pandemia mundial. Por quê? Não só pandemias, mas colapso mundial, vulcões. A gente tem um vulcão, eu agora não me lembro se é na Península Ibérica ali, Portugal, né, ali, ou se é no norte da África ali, que se um vulcão ele entrar em erupção, o tremor ali vai ser tão grande que a onda do tsunami vai atravessar o Atlântico e vai pegar justamente a Paraíba. Gente, deixa aqui no comentário que vulcão é esse, por favor, comenta aí, mas comenta mesmo. Eu vejo que talvez a maior crise, porque a gente vê um destaque econômico muito grande nesses dois capítulos, né? E talvez a maior crise que a gente está vivendo hoje é a crise econômica. Então, eu acredito que esse governo mundial de Babilônia, ele vai trazer solução econômica para o mundo. Sim. E essa solução econômica, ela vai trazer alegria para o mundo e o mundo vai se encantar com Babilônia, porque ela vai resolver a crise econômica que a gente vive. A gente vive uma crise energética e essa crise energética gera uma crise econômica. E climática também, né? Climática e todas essas crises,
na verdade, ela atrapalha e o que mais se sente é a questão econômica. A gente vive hoje no Brasil, mas o mundo sofre com a crise econômica muito forte. Então, se vem alguém, um governo mundial, para resolver essa crise, cara, quem não entra, os caras vão, você tá louco? Vamos pegar a Venezuela tá quebrada. Chega um cara e diz, eu vou resolver seus problemas agora da economia. E acabou. Quem não vai aceitar? A gente resolve o seu problema da economia, mas aí você tem que aceitar a nossa ideologia. Aí, vai unir ou não vai? E aí? Vai unir? Claro Traga que a vai. ideologia pra cá, eu quero essa ideologia pra mim. Vai unir, meu irmão. O cara muda de casaca rapidão. Então, aqui a gente... Do mesmo jeito é a religião. Tu tá entendendo? Exatamente. Do mesmo jeito é a religião. E Mas principalmente se tem fanático. Entendeu? Se tem pessoas que, infelizmente, não têm a paciência de ler e de entender a Bíblia Sagrada. Porque o erro das pessoas é esse. Quando não lê, quando não busca, acontece o quê? Acontece uma imbecilidade espiritual. Me perdoe a palavra, mas é essa. A própria Bíblia vai dizer que o meu povo se corrompe por não conhecer. Exatamente. Entendeu? Bem, aqui então a gente tem 2 pontos, né, para responder a essa pergunta. O primeiro, a economia. O segundo, uma catástrofe mundial. Eu queria trazer mais um ponto que eu achei interessante aqui, ver qual a opinião de vocês, que ele fala assim, de você abolir a verdade absoluta. Eu achei interessante isso aqui também. Então, para que haja uma religião global unificada, o conceito de verdade única precisa ser abolido. Ou seja, tem que ser laica. Além de laica, ela não pode ter assim, por exemplo, só Jesus salva. A Trindade, ela é imutável. Ou seja, o homossexual agora vai ter que entrar na linha de quem vai para o céu. Assim, relativizar as coisas. Eu achei interessante também essa teoria. Então, a verdade única precisa ser abolida. Quem insistir que Jesus é o único caminho será rotulado pelo sistema da Babilônia como extremista. Isso aqui a gente vê hoje em dia, né? A gente fala, não, eu sou cristão. Não, você é extremista, porque você não aceita determinadas coisas. E aí, pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui para todo mundo. Nós respeitamos, nós acreditamos que deva haver um respeito, uma consideração por qualquer pessoa, independente de gênero, raça, cor, o que for. Mas partiu para dentro da igreja, para seguir isso aqui, tem que andar por aqui. Exatamente. E o que eu acho assim, o grande problema, sem querer polemizar nada, mas o grande problema é assim, as pessoas hoje em dia, elas não querem só que você aceite a ideologia dela, ela quer que você ache bonito, ela quer que você propague, ela quer que você fale que aquilo é o certo. E eu tenho direito ao contrário. Né? Exatamente. Mas só para tentar entender o pensamento aí, Matheus, nessa sua forma de ver, eu acho que assim, as religiões não se acabam. Então continua o islamismo, continua o cristianismo, continua o espiritismo, continua o protestantismo. Dizendo que toda vertente salva, aí está errado. O hinduísmo. Eu acho que vai ser e assim, o que é importante, vamos seguir a mesma ideologia. Você vai achar salvação e Deus vai estar no hinduísmo, Deus vai estar no islamismo. Que eu tenho uma opinião diferente disso aí. No catolicismo, Deus vai estar em diversas formas e o importante é buscar Deus. Já há hoje uma conversa né? nesse sentido. Não, assim, qual é a potência mundial religiosa hoje? Estados Unidos. Não, religiosa. É o papado. É o papado. Sim, Então, se eu trago cristãos de outras cristãos de outras religiões para a Igreja Católica, eu tenho que seguir o quê? A cartilha da onde? Da Igreja Católica. Você acha que ela vai como é que se diz? Abrir mão dos princípios e preceitos e doutrinação interna dela para poder dizer que todo o caminho leva ao céu? Então, ela não seria uma potência religiosa. Ela ia dar vamos dizer assim, um aval para outros líderes de religião igual a ele. E não é o que a Igreja Católica quer. O que a Igreja Católica quer soberania. Por exemplo, tem um filme que eu assisti chamado Padre. Eu não estou falando do filme em si, mas tem uma linguagem que o cara, que é o cabeça no mundo já pós-apocalipse, ele está sozinho dentro de uma cidade, aí tem aquele concílio dos papas e padres, ele faz ir contra a igreja, ir contra Deus. É bem isso aí que pode acontecer naquilo que você falou, entendeu? Ou seja, quando a religião católica tomar o poder, se você for contra a igreja, você vai contra Deus. Aí possa ser que possa até retornar a Inquisição. Mas não, vai, né? A perseguição. Aí vai vir a Inquisição católica. Mas então,
para haver uma inquisição, tem que haver uma unificação religiosa. Então, mas aqui que eu penso. Você tem que ter dogmas e doutrinas religiosas. Vaticano, quem é que faz as leis do Vaticano hoje? Porque assim, eles. Eu acredito. E ninguém se envolve, ninguém pode falar um pio contra a lei e os termos jurídicos deles. Sim. Pode falar, Matheus. Eu acredito que vai haver essa relativização e como o Marcos falou, eu particularmente acredito que vai continuar havendo essas religiões, só que elas vão comungar de doutrinas comuns. E como né, eu havia dito anteriormente, você abre mão disso, eu abro mão daquilo e tal, e a gente vai em busca do nosso Deus. O Deus é um só. Já houve tentativas de ecumenismo, a Igreja Católica já chamou várias religiões para conversarem juntos. Eu recebi uma proposta de caminhada ecumênica com a Igreja Católica. Eu recebi a proposta. Mas a questão na minha visão, o ecumenismo, o pastor Fernando levantou uma coisa interessante. O ecumenismo, ele une as igrejas, mas elas são independentes e elas têm autoridade. Ela une e separa do outro lado, né? Vamos dizer assim. E assim, realmente, para você ter uma indulgência, você tem que estar embaixo de um guarda-chuva, assim, de uma mesma dogmática. Eu até acredito que não vai acabar todas as religiões. Talvez tenha outras religiões. Mas as outras religiões vão estar submissas. Ou seja, o hinduísmo vai ter que dizer que Jesus é igual ao Jesus da Bíblia. O islamismo vai ter que afirmar a mesma coisa. Não tem condição, cara. Porque se não for dessa forma, eles não vão aceitar. Não vão ter como ter a questão da perseguição aos hereges. Imagina a gente tudo sendo padre. Olha que coisa. Aí é aquele negócio. Mas aí a gente não tem certeza porque é algo que ainda vai acontecer. Não, então, a gente está só tentando desenhar o caminho, né? Mas, por exemplo, assim, é aquele negócio. Vai vir, por exemplo, vem pastores para dentro da Igreja Católica e ele tem uma boa estrutura teológica, entendeu? E de conhecimento bíblico, para padre. Aprendiz de padre, entendeu? Para quê? Para poder doutriná-lo e colocá-lo segundo aquilo que eles querem. Então, querendo ou não, Marco, se isso realmente chegar a acontecer, a gente vai viver uma nova inquisição no pleno século XXI. Entendeu? Mas é o que por exemplo, eu dizer assim, Maria não salva, tu vai morrer. Tu tá entendendo? Mas vai ser assim. Tu não pode adorar José, tu vai morrer. É o que Apocalipse capítulo 13 diz. Exatamente. Aí é aquele negócio, é a ratoeira. Vem, rapaz, tem queijo aqui. Toma. É para você e tal. O negócio vai ficar bom aqui, vai ser um oásis no meio do deserto. Aí quando você tá dentro que o negócio tá fechado, é lá. Fecha. Exato. Uma outra questão também interessante é que o fim do dinheiro físico, vocês acham que pode contribuir para fazer com que Babilônia consiga, de uma forma mais eficaz, trazer um controle maior das finanças da população mundial? Repete de novo aí. O fim do dinheiro físico, né? Sim. A transição global para as moedas digitais, emitida por bancos centrais, ela cria uma estrutura que pode contribuir? Assim, o fim do dinheiro físico já quase acabou, né, Marco? Já na iminência, né? Porque assim, você tá para sair o Drex. Eu acho que foi embargado aí no meio do caminho, que é a moeda... Porque assim, todo país desenvolvido e grande potência mundial tem sua própria moeda digital. Entendeu? Desde que saiu a criptomoeda, né? Todo o país vai se desenvolvendo e se colocando em cima de alguma moeda, vamos dizer assim, digital, né? Um dinheiro digital chamado de Drex. Mas se você for olhar o Pix, quem é que usa mais dinheiro hoje? Então, como eu trabalho na área econômica... Aí Marco pode falar até melhor do que eu, né? Eu tenho uma percepção um pouco diferente. É o seguinte, a gente está colocando os nomes na mesa aqui, né? Sim. Estados Unidos encabeçando aí como uma potência. Como mediador, né? Os Estados Unidos, ele não quer o fim do dinheiro físico, porque hoje o lastreamento das riquezas do mundo, ela está baseada no dólar, e o dólar é o papel. Então, mas ele não pode virar moeda digital, não? Então, mas os Estados Unidos, ele é contra o Pix, ele é contra o dinheiro digital. Ele não quer, ele prefere que seja dinheiro físico, porque o dinheiro físico, o governo tem um controle da emissão da nota. Então, pelo controle da emissão da nota... Eu consigo rastrear o caminho. Não é só rastrear o caminho, eu controlo o quanto ela está disponível e o quanto ela não está disponível. Ouro é algo que você tem
limitado, então eu tenho essa quantidade de ouro, por isso que saiu do lastro de ouro. O ouro ele é limitado, mas o dólar não, o dólar eu posso produzir mais dólar, eu posso produzir menos Marcos, dólar. só para tirar uma dúvida com você, meu interesse. Você que trabalha no banco, quanto mais dinheiro impresso é sinal que o país está falindo? É inflação maior, ou inflação seja, o maior, dinheiro está né? desvalorizando. Ou seja, cédula demais está destruindo vamos dizer assim, a economia do país. Sim. Certo? Eu só estou falando isso porque pode ter alguém aqui que queira entender. Às vezes os governos seguram a moeda para tentar valorizar mais essa moeda, porque ela vai ter escassez no mercado, vai faltar dinheiro. Mas aí as novas políticas querem tirar. Mas eu acho que o controle não se dá através de emissão de papel ou não. Eu acho que o controle se dá através como a gente colocou no episódio passado, o que é que você vai permitir ou não ideologicamente, assim, quem vai trabalhar, quem vai ter recurso, quem vai ser promovido. Hoje existem políticas no Brasil, na minha empresa, existem políticas de colocar determinadas pessoas para ter ascensão, ou seja, mais oportunidades, e isso faz com que pessoas que têm determinada ideologia política sejam beneficiadas. Pode falar, Marco. E aí o que é que acontece? A gente falou isso no episódio passado. Você vai ser beneficiado porque você aceitou determinada ideologia. Então, eu acredito mais nisso do que no controle de moeda. Entendi. É mais fácil. A questão da identidade digital, pessoal, que está também... Vocês acham que isso pode contribuir? Pode. Aí é o controle vamos dizer assim, de existência para e de vinda também, né? A capacidade civil. Aí eu vou dizer assim, eu tenho minha vida privada. Mentira, cara, tu não tem, meu irmão. Que eles falam assim, ó, que essa política, ela vai ajudar a atrelar os dados financeiros e a saúde, dado de saúde. Mas né? Isso já acontece. Então... Isso já tá. Isso é uma questão de monitoramento. Você tem um total monitoramento, mesmo que você receba de forma física, porque o dinheiro físico ele serve meio que para você esconder seus recursos. Hoje só serve para isso. Então, assim, se você não quer o rastreio de recursos, eu trabalho com moeda física, porque moeda física é mais difícil de ser rastreada. Mesmo e a moeda digital é mais fácil. Aquele númerozinho? Sim, porque o dinheiro físico ele voa. Eu posso colocar ele aqui e amanhã ele está lá no buraco lá. Ele está no Rio Grande do Sul, ele está em vários lugares. E a gente não tem condição de saber. Eu posso até saber que ele chegou aqui, mas eu não sei para onde ele foi, o destino dele. Então é difícil de você. E se pegar a cédula, tem muita mão ali. E muita gente inocente que pegou naquela cédula porque ela foi espalhada. Não tem como ser como prova judicial, não tem como ser. Exatamente. Então, todas essas questões que estão sendo faladas aí, é assim. Hoje, nessa globalização, há um controle maior da pessoa. Então, o governo ele tem um controle de tudo que é nosso. Vai haver um controle dos meus direitos civis, há um controle se eu voto ou não, porque é importante eu votar, um controle de se eu trabalho ou não, um controle de se eu recebo o meu salário ou não. Então, esse controle cada vez maior, ele vai colocar, porque, vamos lá, antigamente, na década de 70, na década de 60, uma pessoa que cometeu um crime, a notícia não chegava no outro lado do país. Então, o cara podia começar uma vida nova em outro lugar e a pessoa nunca ser identificada. Hoje, eu não sei se vocês sabem, as câmeras instaladas aqui na cidade de João Pessoa, lá no bairro elas têm reconhecimento facial e elas identificaram criminosos. E ainda diz quanto tempo aquela pessoa está condenada. Sim, ela fala o nome, a condenação, tudo. Então você tem um controle muito grande através da tecnologia. Aquelas câmerazinhas. Então eu acho que é essa questão de você ter um controle financeiro, um controle de civil, um controle de poderes, né? Para que você controle a sociedade. Para onde você passa agora, Marco, você vê aquelas câmerazinhas com aquele negócio azul de lado, a gente já sabe o que é. Bem, então, a gente partindo desses comentários que foram colocados aqui, a gente percebe que então tá próximo, né, pessoal? Sim, tá de tudo ser colocado em prática o palco para que chegue como o pastor bem falou, para que um representante, né, do sistema do anticristo possa se apresentar e trazer o que parece que falta aqui, uma calamidade mundial, né, e uma unificação, mas já começou a unificação, né? Um sistema econômico, né? Teve agora a cúpula do G20, teve a cúpula do G20 já para se tratar disso, e o próprio Donald Trump disse, já saímos da antiga ordem mundial, agora estamos adentrando a nova ordem mundial, entendeu? Ou seja, ele já soltou a carta,
entendeu? Ou seja, está tudo pronto. Agora, quem é o cara que vai ser o anticristo? Só é porque as pessoas entendem assim. Então, eu quero deixar a pergunta desse jeito, porque eles entendem assim, quem é o cara, quem é o anticristo? A gente já respondeu isso, né? No nosso, quem vai ser o cara? Quem vai ser o cara que vai encabeçar? Isso, deixa o card dizer. Mas quem vai ser o cara que vai encabeçar isso aí? Isso é uma resposta especificamente a gente não tem, né? Exatamente. Isso a gente não tem. A gente tem como saber mas de tem onde caminhos, vai vir. Mas tem caminhos que mostram. Já falou sobre isso. Então, cards aqui em cima aqui, vê se vai lá olhar. E assim, eu queria colocar outro ponto de Babilônia também, que o que a gente vai ver aqui no capítulo 17 de Apocalipse é que um pouco de tudo que a gente já falou, mas muitas vezes a gente coloca a Babilônia como uma imposição de medo, mas eu acho que o primeiro ponto, o primeiro passo, não é medo, mas é encantamento. Então, a Babilônia, ela prostitui, todo mundo cai na sua prostituição, porque ela encanta todo mundo. Uhum. Então, não é uma questão... A Babilônia, ela não vem para... como se diz? Ela não vem para impor do nada. Ela primeiro conquista. Ela conquista. Então, eu acho interessante colocar isso. Qual é o primeiro passo? E o ponto que vai vir, que a gente tem que entender? A gente tem que entender que o ponto que vai vir é que a Babilônia, ela vem para conquistar primeiro. Então, assim, se você está encantado com as questões do mundo, se você não está com a sua mente, com a sua visão voltados para as coisas de Deus, para a coisa do alto, trabalhando para o reino de Deus, você vai ser conquistado, porque todo mundo quer o quê? Quer melhorar de vida, quer uma saúde melhor, estabilidade mais segurança, financeira, quer saúde mental, quer todas essas qualidades que o mundo quer oferecer. E o mundo está aí doido para oferecer isso. Então vai chegar um ponto que isso vai ser oferecido, mas vai cobrar um preço alto por isso. E muitas vezes a gente não se importa com isso. A gente não se importa qual vai ser o preço que nós vamos pagar para a gente ter uma vida confortável, uma vida, digamos assim, pelo mundo, uma vida boa, né? Uma vida de... Então eu acho que essa questão da crise, vão surgir várias crises e Babilônia vai estar com as portas abertas para dizer: eu sou a solução dos problemas da humanidade. Foi aquilo não que é Deus, início, né? Não é Deus mais a solução é a humanidade, Babilônia. Porque Babilônia vai representar o homem procurando a solução dos seus problemas. E, cara, a gente vive esse discurso hoje. Você pode ser o que você quiser, a gente vai conquistar, a gente alcança, e toda essa questão Era o discurso dos coaches, né? Por isso que meio que ficou um pouco... Ou seja, só depende de você. Babilônia está vendendo isso. Então, você vai ter isso se você... E tem muita gente comprando, né, Marcos? E muita gente está comprando. Porque tira a visão do reino e foca na visão do mundo, que é a visão que Babilônia quer. Terrena, no caso. Aí, para concluir, Jerusalém, ela é também uma promessa. Porque Jerusalém é a nossa promessa de salvação. A gente tem que entender isso. Nós sabemos que Jerusalém, além de representar o reino, ele representa para onde a gente vai. Sim. E o que a gente vai receber como galardão, por permanecer no reino. E Babilônia, ela quer colocar também uma promessa para a humanidade. Então, por que estão chorando lá? Babilônia prometeu tudo aquilo para eles. E aquilo que eles queriam era o quê? É justamente o que Babilônia tem para oferecer. Muitas igrejas hoje, protestantes principalmente, elas estão prometendo o quê? Prosperidade, estão prometendo vida fácil, vida dinheiro. fácil, vida maravilhosa, solução do problema familiar. Está oferecendo tudo aquilo que Babilônia está oferecendo. Oferece salvação? Salvação é um detalhe. É um detalhe. Salvação é um detalhe. O que vale é o que você pode ter aqui na Terra. Exatamente. O que tu pode usufruir. Para isso, aí está tudo certo. Se as igrejas hoje estão alinhadas em oferecer o que a humanidade necessita, quando Babilônia disser, essas igrejas vão para onde? Para Babilônia. Elas já representam Babilônia. Então elas vão, olha, é isso aí, cara. Então, Marcos, eu poderia chamar essa nova onda de teologia da prosperidade como filhotes de Babilônia? Sim, filhos de Babilônia. Com certeza. Qualquer igreja que tira o foco de Jesus como centro da doutrina, eu acho engraçado, assim, sem entrar muito no mérito, mas esses dias, faz um tempo já, eu estava andando no centro da cidade, aqui de uma pessoa onde a gente mora, e tinha uma placa numa igreja pequena, estava assim: se você quer restaurar seu casamento, se você quer restaurar sua casa, se você quer não sei o quê, e só coisa.
Em nenhum momento aparecia. Se você quer. quer achar Jesus, você entra aqui. Em nenhum momento tinha isso. Quem faz isso é mãe de Ná, né? Era só promessas para o mundo daqui. A gente sabe que a nossa casa não era aqui. Para você que tá ouvindo aí, cai fora desse pessoal dizer assim, tu tá passando o feed do Instagram e faz, deixa eu ser 1 minuto boca de Deus para você. Cuidado com gente desse tipo, meu irmão. Cuidado com gente desse tipo. Tá visando só valor financeiro, prosperidade. Igrejas que pregam prosperidade. Você tem que ser próspero. Mas igreja que prega somente prosperidade e esquece de confrontar pecado, ela está bem longe de Deus. E, pastor Fernando, você lembrou uma questão aí, lá no começo citou vagamente tribulação. Uhum. Então, Babilônia, ela vai dizer o quê? Não vai ter tribulação. Por que é que eu estou afirmando isso? Eu vou solucionar todos os problemas. Para que tribulação? Não vai ter tribulação. Exato. Eu vou solucionar todos os problemas. E as pessoas que estão nesse pensamento, comigo, né? Mas eles tipo, assim. eu não vou passar tribulação. Então, a ideia de um sofrimento aqui na Terra é contrário à promessa de Babilônia. Então as pessoas não vão entender. Como eu estou fazendo tudo aqui, eu não estou recebendo a recompensa de Babilônia. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Quem tem a visão do reino na mente sabe que nesse mundo vai sofrer. Sim. Sabe que nesse mundo vai sofrer, mas que vai receber a recompensa lá na frente. Então, assim, muitas vezes a gente tem uma visão de que o cristianismo, ele é só sombra e água fresca, é um oásis. Ele é para nossa alma, ele vai ser. Quando a gente está com Cristo, a gente é capaz de enfrentar qualquer coisa, mas a vida não vai deixar de ser um desafio. A vida vai ser difícil, a gente vai passar por provações, vai passar por dificuldade. A diferença é que a gente passa confiante. Em paz, a gente né? passa em paz e a gente consegue vencer as batalhas. Não é que a gente vai ser blindado das dificuldades da vida. Na vida cristã a gente sabe. Paulo sofreu, Jesus, nosso Salvador, foi o que mais sofreu aqui nessa terra. Então a gente tem que ter uma ideia de que na terra de pecado é sofrimento. A gente não pode cair na ilusão de que nessa terra de pecado a gente só vai ter felicidade e uma vida maravilhosa. E isso é o que Babilônia está querendo vender. Isso é um engano. Sim. Então, quem está buscando só uma vida maravilhosa, só aqui felicidade, aqui nessa terra de pecado, meu amigo, você está procurando Babilônia e não está procurando Jerusalém, que é a verdadeira promessa. Aí estão se alinhando aos TJ. Entendeu? Estão se alinhando aos TJ. Vamos lá, pessoal, o papo tá bom demais. Eu, por mim, a gente estendia mais para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos encerrar 30 segundos, considerações finais. Amém. Vamos lá, pastor Fernando. Povo de Deus, eu quero agradecer a vocês pela paciência de ter estado conosco. Se o pastor, o irmão Marco, o irmão Matheus permitir, eu queria só apresentar um trabalho meu. Sim, certo? claro. Para você que não nos conhece, eu sou o pastor Fernando Marinho, da Igreja Evangélica Missões Irmãos do Arado, situada no bairro das Inojas. A gente tem 3 livros escritos, e nesses 3 livros são e-books digitais, onde eu falo sobre satanologia, o querubim ungido, onde a gente pega a raiz do nome de Lúcifer, que é Rei Léo Ben Shahar, e ali eu trato dentro de um tratado de satanologia de quase 100 páginas. E também tem um segundo livro chamado A Jornada dos 42 Reis, junto com os profetas que o acompanharam durante todo o processo de Judá e Israel, ok? E temos também um terceiro livro chamado 15 Dias para o Chamado. Para você que tem vontade de aprender a ministrar, se posicionar em público, ter uma boa oratória, eu te garanto que esse livro vai te preparar em 15 dias com hermenêutica, homilética e exegese. Aonde é que eu acho, pastor? Você vai lá na bio do nosso Instagram, tá lá os 3 links para você adquirir e ajudar o nosso ministério. Marcos, Matheus, que Deus os abençoe. Muito obrigado. Pode deixar o Instagram? @IEMMAOFC. Você pode procurar a gente lá e você vai ser muito bem recebido em nome de Jesus. Marcos? Eu queria, para encerrar, só agradecer mesmo. Eu acho que é um episódio especial com a presença do pastor Fernando. Como eu falei, figura muito importante aqui nesse podcast, que possa vir em outras vezes. E a gente estarei fica feliz da gente estar aqui junto e falando da palavra de Deus mais uma vez. É sempre um papo agradável. Sim. E a gente percebe que o povo de Deus sabe, né? Sim. Nós sabemos. A gente sabe o que é que a Bíblia está nos mostrando, a gente sabe os enganos que estão aí para acontecer. Com certeza, mano. E eu acho muito interessante.
A gente não participa da mesma igreja, né, pastor? Não, o senhor é adventista do sétimo dia, eu sou Igreja Evangélica Missões Mãos Aradas. Mas mesmo assim a gente tem uma visão parecida dos acontecimentos, a gente sabe que as coisas caminham. Então, que é o principal, né? Que é o principal. É o principal, a gente comunga da mesma forma. Crê na Bíblia, crê em Jesus Cristo, e eu gosto de enfatizar isso, eu acho muito interessante, porque não é que vai haver um ecumenismo, uma união aí dessas falsas igrejas, que os verdadeiros cristãos não vão se unir. Eu acredito que os verdadeiros cristãos vão se unir, ele vai se opor. Conhecem a verdade e seguem o porquê. Aí, no momento que ele vai se opor, aí virá perseguição aos cristãos, que isso aí é assunto para outra conversa. E a gente vai se unir. Exato. E a gente vai continuar fiel e firme seguindo ao Cordeiro. Pessoal, esse foi o episódio de hoje, né? Então a gente descobriu que Babilônia, que o governo do anticristo, ele vai, através de Babilônia, ele vai unificar o mundo através da economia, através de uma crise mundial, e os meios já estão sendo preparados. Identidade digital, ideologias, né? Esses extremismos todos que a gente vê, dinheiro digital, tudo isso é a preparação. Então, pessoal, vamos nos apegar, esse é o momento da gente se apegar a Deus, da gente buscar Jesus no nosso íntimo, no nosso coração, com todas as nossas forças, porque é através dele que nós vamos conseguir a salvação. Independente, eu gostaria também de fazer só um pequeno parênteses aqui. Nós não falamos aqui, quando a gente fala de a igreja romana, os protestantes, a gente não fala dos membros da igreja, a gente fala de um sistema religioso corrompido que vai ser implementado no futuro para unir, né? E trabalhar em favor do inimigo de Deus. Isso é a Bíblia que fala, não somos nós. Então, meus irmãos católicos, meus irmãos protestantes, vamos seguir firme na nossa fé, porque no momento certo, o Espírito Santo vai nos tocar e nós vamos nos unir verdadeiramente como irmãos e não vamos receber a marca da besta, que é outro assunto que a gente já trabalhou também. Glória a Deus. Tá bom? Não esqueça do like, não esqueça de compartilhar. E vocês vão lá, né? O podcast da gente. Vai sim, em nome de Jesus. Valeu. Deixa like, compartilha, comenta e manda pro grupo da família. É isso mesmo. Pessoal, valeu. Pode ser.